E aí, pessoal, vocês gostam de ler? Já vou começar o vídeo assim, de cara. Você gosta de ler ou você lê pouco? Ou você não lê nada? Né? Hoje em dia aí com a internet, a gente gosta muito de assistir vídeo, o TikTok, Instagram, YouTube. Mas você tem investido tempo em leitura? E hoje eu quero fazer uma indicação de um livro. Essa belezinha aqui. Quero fazer essa indicação. Mas antes de começar, já quero me apresentar, né? Então todos sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você tá no canal há pouco tempo. Quero também pedir a você aí de cara, se inscreve nesse canal. Tô querendo chegar a 1000 inscritos, me ajuda aí. Compartilha esse vídeo, tá bom? Dê like. Isso tudo fortalece aqui meu canal aqui no YouTube. Mas nós como cristãos, eu comecei falando assim, se você gosta de ler, nós como cristãos, né, os cristãos já tem esse hábito, porque já nasce, né, imagine aí você nasce num lar cristão e tal, você vai para a igreja e tudo lá é em torno de um livro. Então a gente já tem desde pequeno esse contato com o livro. E nesse livro, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente entende que é a palavra de Deus. Então é um livro que a gente leva extremamente a sério, né? É uma nossa regra de fé e prática. Então a Bíblia a gente cresce também sabendo que nós precisamos ler todos os dias, como o alimento que a gente come todo dia, como arroz com feijão, como cafezinho com pão. Tem que ser a nossa leitura constante, diária da palavra de Deus. Então o cristão tem uma vantagem, pensando assim, de ter acesso e de ter um contato com um livro e ter um livro como muito importante na nossa vida. Mas cristãos fiéis a Deus, que têm uma caminhada com o Senhor, escreveram bons livros. E aí eu vou fazer a indicação deste, mas antes eu tô querendo falar para você e te animar e te convencer a buscar ler mais, ler bons livros. Muitos de nós, quer dizer, todos nós, passamos por muitas coisas na nossa vida. É um desânimo, é uma tentação, é um problema que se levanta, as artimanhas do inimigo que embaralha a nossa mente. E um livro de vida cristã pode nos ajudar muito no mais diverso tema que for. Alguém escreveu sobre o tema, acredite. E aí, é claro que tem livros ruins e autores ruins. Como você vai conseguir achar aí um bom livro? Através do meu canal, com as indicações que eu faço. Mas também você pode procurar seu pastor, a liderança da sua igreja, né? Pessoas ali que já talvez tenham uma caminhada mais experiente, que tem o hábito, tem um costume muito bom de ler, né? Pessoas assim que gostam de ler. Procure essa pessoa e fala, eu queria uma indicação nesse aspecto e tal, e a pessoa pode te passar bons autores, boas editoras, e aí faça esse investimento, compre livros, invista no seu tempo lendo, né? O dia tem 24 horas, nossa vida é corrida, tem muita coisa para fazer, mas se você priorizar, ler um pouquinho, mas ler todos os dias, seu crescimento vai ser maravilhoso e muitas coisas você vai compreender e vai resolver de uma forma muito melhor devido ao embasamento e a sua aquisição de conhecimento através da leitura. Então leia que é bom e faz muito bem para nós, né? E aí eu quero falar sobre este livro. Essa autora, Renata Gandolfo, ela esteve aqui na minha cidade há alguns meses atrás, ela que me deu este livro. Foi uma bênção, ela é conferencista. E aí, era pra mim ter feito esse vídeo já há algum tempo, mas eu não fiz. Só que agora, né, nós estamos falando de guerra. E aí o livro é Arte da Guerra para Mulheres Cristãs. Então me veio assim, eu vou falar sobre esse livro aqui, que é bem, bem bacana, já porque nossa cabeça, nosso imaginário já está tão cheio de informações a respeito da guerra que está acontecendo. E eu fiz uma entrevista com ela, então vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para que você possa assistir essa entrevista, se você não assistiu ainda, e vou deixar também um link para que você possa adquirir esse livro. Onde você pode comprar?
tem um link aqui que você pode ir lá adquirir esse livro, porque ele vale muito a pena. Então, falando um pouco sobre a Renata, ela é uma ovelha. Ela costuma, até aqui nesse livro, quando você lê, você vai ver que ela chama o leitor de ovelha. Então ela tem esse costume interessante de chamar o próximo, o irmão em Cristo, de ovelha. E aí ela é uma conferencista também, ela participa também da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Ela mora lá em São Paulo, mas ela viaja aí pelo Brasil conforme é convidada, porque ela tem desenvolvido um ministério voltado a mulheres, né? Então, um ministério muito interessante. Tem lá o Instagram dela também, que você pode ver o que ela anda fazendo, e ela é assim uma bênção mesmo. E aí ela escreve esse livro, A Arte da Guerra para Mulheres Cristãs. É um livrinho pequeno, tem 73 páginas, um livro pequeno, mas um livro muito prazeroso de ser lido e que traz pra gente essa percepção real do que nós vivemos. Porque nós estamos em guerra. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas nós estamos em guerra. Olha só o que ela fala aqui na página 37. É claro que eu só vou fazer aqui um apanhado, porque eu quero que você fique com vontade de adquirir o livro, tá bom? E também você pode adquirir para você, mas você pode também usar esse livro em grupos de estudo, no clube do livro. Então é um livro que pode ser para você, ou você pode também compartilhar com outras mulheres, jovens, crianças, homens também podem ser abençoados com esse material. E ela fala assim: ovelha é guerra e estamos no território do inimigo, mas nem por isso precisamos andar camufladas ou usar o uniforme do inimigo para não sermos reconhecidas. Não. Ao contrário disso, nós que somos de Cristo, nos vestimos de santidade, e nossas vestes têm que ser destacadamente alvas como a deve. E eu achei muito bom esse parágrafo, porque ela vem falando a respeito da guerra. Nós estamos em guerra. O cristão, ele sabe disso, que a palavra de Deus deixa claro. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. E todos esses inimigos militam contra nós, para nos afastar de Deus, para fazer com que nós sejamos crentes infrutíferas, crentes que envergonhem o evangelho, crentes que não desfrutem do prazer de estar com Deus, da comunhão com Deus. Então, esses inimigos militam para nos anular. Por isso que nós precisamos viver cientes, como ela falou, ovelha é guerra, estamos em guerra. E nós precisamos viver preparadas, compreendendo tudo ao nosso entorno. E aí o livro, por exemplo, ela vai falar sobre os inimigos. Então nós precisamos conhecer, mas não apenas conhecer, precisamos compreender suas estratégias. Quais são as estratégias desse inimigo? Ela vai falar, por exemplo, sobre brecha. Às vezes o inimigo ele vai usar ele vai encontrar brechas na nossa vida para nos destruir. Aí ela usa o exemplo, por exemplo, de antigamente as cidades elas tinham um muro bem extenso e largo que protegia a cidade, com portões, com portas bem fortes. E ali às vezes o inimigo não tinha como invadir. Então o que o inimigo fazia? Ele começava a dar a volta nesse muro até achar uma brecha. E naquela brecha ele ia trabalhando até destruir. E muitas vezes através daquela brecha ele entrava e destruía a cidade. O inimigo das nossas almas também busca brechas. Uma brecha que ela fala aqui mesmo é a ira. A ira se torna uma brecha muito perigosa nas nossas vidas, que o inimigo pode usar para destruir a nossa vida. A maledicência pode ser uma brecha. Uma vida de imoralidade é uma brecha. E às vezes a pessoa já vive derrotada e não sabe. Então, em um livro desse aqui, por exemplo, a gente começa a ficar mais atenta ao nosso entorno, à nossa vida. Ela vai falar sobre o cerco do inimigo, essas estratégias do inimigo. Tem uma parte aí que ela fala que é muito interessante, que é sobre as nossas fronteiras. Nós precisamos nos conhecer. Você tem vigiado suas fronteiras? Fronteira é um lugar propício para pecarmos, pois olhamos para fora do muro que nos cerca e protege,
para o mundo e sabe, nossos olhos cobiçam, distrai-nos da vigilância e pumba! Levamos um tiro na testa. Despencamos de cima do muro no colo do pecado. Afastamo-nos da cruz de Cristo e lá vamos nós para um cativeiro, escravas do pecado novamente. Cristo nos libertou, mas às vezes nós não respeitamos os limites. Nós começamos a brincar com o pecado. Quer ver uma coisa? Nesse mundo agitado, nesse mundo aí de afazeres, às vezes você tá tão cansada, às vezes você tá tão estressada, às vezes você já deu tudo de si, que aí vem um mecanismo de compensação, que você fala assim, eu vou assistir isso aqui porque eu mereço, eu vou assistir isso aqui, e aí pensando assim, numa coisa que você não deveria assistir, uma cena, uma série, mas você se dá esse espaço como um mecanismo de recompensa. Eu já faço tudo tão certinho, eu já busco tanto a Deus, eu já me dedico tanto, isso daqui eu vou fazer como uma recompensa pra mim, tadinha de mim. E às vezes a gente se envolve, por exemplo, tem gente que nisso entra em pecados como a gula, como a pornografia, a pessoa tá cansada, a pessoa tá estressada, a pessoa tá chateada, ao invés de buscar o consolo no Espírito Santo de Deus, busca o consolo na pornografia, busca o consolo na comida, busca o consolo em todo tipo de prática que deveria se afastar. Mas por quê? Porque descansa e fala, não, eu mereço, só dessa vez. Então ela tá falando aqui, cuidado, vigie suas fronteiras, não ultrapasse os limites. Você e eu temos limites, há coisas que a gente não suporta lidar, que a gente não consegue lidar, então mantenha aí distância. Então esse livro, ele serve como um alerta para a gente compreender melhor nós, compreender melhor as estratégias do inimigo, mas continua. Ela fala sobre vestindo a armadura de Deus, tá lá em Efésios, coisa maravilhosa. Deus projetou uma armadura para nos proteger, para nos guardar. Ela fala sobre a tropa das eleitas, o descanso da guerreira, o memorial de guerra e celebrando a vitória. Porque, apesar da gente viver em guerras, Deus nos dá a vitória. Deus nos dá ferramentas e armadura e mecanismos para sermos mais que vitoriosas em Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos preparar para então alcançarmos essa vitória. E termina dizendo o seguinte: o memorial vai suscitar louvores em sua alma. Louvores brotam de lábios que amam, brotam dos corações agradecidos. Quanto mais andamos com Deus em meio às batalhas, mais o conhecemos. A batalha é uma forja que trabalha o nosso caráter, mas que nos ajuda a compreendermos e nos relacionarmos com Deus. Lembra de Jó? Lembra isso aqui? Eu lembrei de Jó. Jó já era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele era muito melhor que muitos de nós. E ele passou por uma prova muito grande de sofrimento, de perda, de dor. Mas depois, no final do livro, a gente lê que Jó falou assim: olha, antes eu te ouvia falar de ouvido, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está falando é que nessa luta, nessa dor que ele passou, ele viu a Deus. Ele se relacionou com Deus. Ele teve uma experiência mais próxima com Deus. Nesse mundo de fraqueza, de dor, de luta, de guerra, Deus quer usar tudo isso para nos aproximar dele, para que agora os nossos olhos o vejam e os nossos lábios o louvem e o nosso coração se derrame de gratidão e de amor por esse Deus. Então um livro desse, só de falar eu tô super animada, vale a pena, porque te ajuda, te anima, te dá perspectivas diferentes, você tem um novo olhar para a realidade, porque você fala, então isso aqui é uma estratégia.
Ah, então eu tenho que tomar cuidado com isso e com aquilo outro. Ah, então quando eu tô cansado, eu tenho o costume de pecar em determinadas áreas, que outros dias eu não peco. É porque tem esse mecanismo aí que eu acabo querendo, é um conforto para mim, um consolo para mim, e eu vou pro pecado, né? Já errei aí. Então, livros como esse abençoam a nossa vida. Então, leia mais, leia a palavra de Deus, leia bons livros, que isso vai fazer um bem danado para a sua vida, tá bom? Era esse o recado. Muito obrigada porque se você ficou até aqui. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.